imprensa. Tu, especificamente, tu sabia até onde tu poderia ajudar ele além da assessoria de imprensa? E tu chegaste a perguntar para ele o que tu deseja com um assessor de imprensa num clube do interior do Paraná? Ele já estava pensando à frente? O que tu tem de bastidores sobre isso? Então, o Caio, a gente se aproximou muito do Curitiba, né? Eu era assessor de imprensa do Curitiba, de 2000 a 2003. Geralzão, né? Do clube. E o Caio era, no meio desse caminho em 2000, a gente contratou ele como um coordenador técnico. Tá. Que fazia a ponta entre o diretor e o treinador de futebol. Daí veio o Ivo Wortmann, que já fez uma boa campanha em 2001. Então, quando a gente viajava com o clube, dividia quarto. Então, a gente se aproximou muito, né? Foi criando uma amizade. E ele começou a ver como é que era o trabalho do assessor de imprensa. Entendi. E aí, quando ele resolve assumir o Cianorte tinha acabado de subir da 2ª divisão. E aí ele falou, pô, se eu for pra lá e ninguém me divulgar, eu vou morrer em Cianorte, vou ficar só lá. Então eu preciso de alguém que divulgue meu nome, principalmente aqui em Curitiba. E aí que começou a nossa parceria. E era um período muito bacana, porque às vezes eu pegava um ônibus aqui sexta-feira à noite, ia até Cianorte, dormia a noite inteira, chegava lá de manhã, ajudava a montar a preleção. Então era uma curiosidade. E outra coisa bacana, o Caio tinha um salário baixo para a época. E o meu trabalho como assessor de imprensa, pô, ia pegar metade do salário dele, né? Quanto era? Na época ele ganhava R$5.000. E um assessor ia ser uns 2.000, 1.500, 1.800, ia ser por aí. Daí ele falou, não, eu vou te dar 6%, vamos negociar aqui, 6% do meu salário. Daí eu era empregado, trabalhava já na Secretaria de Esporte e tinha minha empresa, né? Já tinha saído do Curitiba. Eu falei, vou apostar. Então eu fui pelos 6%. R$300. R$300. Só que depois, Paraná, Palmeiras, Flamengo, chegou uma hora, o meu salário como assessor de imprensa era 5, 6 vezes mais que um salário de assessor de imprensa. Qatar. Então foi uma coisa que ele valorizou muito, sabe? O cara era uma pessoa fora de série. Depois do Qatar, ele começou a me pagar uma premiação por título que ele recebia. Ele ganhava uma premiação grande e ele dava um percentual dessa premiação. E uma curiosidade também que é legal de falar aqui, quando o Caio chega do Palmeiras, no Flamengo, vem grandes assessorias de imprensa já que estavam formadas em São Paulo, no Rio, e tentam pegar ele, né? Então, se é assessor do Flamengo, você tem que vir para a nossa agência. E ele nunca disse não para os caras, ele sempre disse o seguinte, pode ser, fala com o Adriano, se o Adriano achar que a gente precisa de vocês, vocês vão ser contratados, entende? Então, eu era o cara da comunicação dele. Então, qualquer outra empresa que quisesse trabalhar com a comunicação dele, ia ficar abaixo de mim. Isso foi uma coisa que ele sempre levou para a vida inteira. Inclusive, quando ele estava no Qatar, a gente chegou a ter assessoria de imprensa para me ajudar. Que daí, tinha que traduzir coletiva de imprensa, já era uma coisa mais complicada. Então, na época do Qatar, tivemos assessoria de imprensa. Teve uma época em São Paulo que o Seedorf fez uma parceria com os filhos do Mário Sérgio, que é uma das agências de, não só comunicação, mas de agenciamento de jogador mais forte que tem hoje no Brasil. Eles também quiseram levar o Caio lá para dentro. E a gente teve que se acertar para não dar conflito, não dar problema, que no começo estava dando. E eu cheguei a jantar com o Seedorf, no Rio de Janeiro, eu, Seedorf, Caio, Adriana, a esposa dele e o empresário, para poder ajustar essa situação, sabe? O Seedorf chegou a falar, às vezes essa relação de vocês muito próxima atrapalha profissionalmente. Eu falei, não vem não, porque eu conheço o Caio, conheço muito bem, sei, porque não adianta você forçar uma situação para determinado cliente. Você querer que... uma vez o assessor do Luxemburgo falou para mim e para o Caio, o problema é que você é muito bonzinho, Caio, você tem que ser mais firme. Eu falei, cara, cada um tem um perfil, né? Tem um momento que o cara pode ser firme, mas o Caio não era de estourar, de brigar. O Caio era daquele jeito dele. Não adianta você querer forçar uma coisa que não era daquele jeito. Né? Sim. E nos últimos anos dele de jogador, ele encerra, acho que Rio Branco de Americana. Rio Branco de Americana. Rio Branco de Americana, 99. Ele já estava... Como que ele foi esquentando esse desejo de ser treinador, apesar de ter sido antes esse homem forte ali dentro do vestiário, né, entre o jogador e a direção? O lance dele era de ser um diretor esportivo, majoritariamente, ou já de ser um treinador? Levando-se em conta, né, que a gente entende que não tem tantas oportunidades para treinadores, e mesmo sendo um ex-jogador, a gente sabe que os treinadores precisam passar por diversos clubes, é uma escalada muito forte até chegar num clube um pouco mais de ponta.
Qual era o desejo dele ali naquele final dos anos 90? Então, você veja, o Caio sai do Rio Branco e resolve ir a Curitiba, né, onde ele tinha jogado no Paraná Clube pouco tempo antes, já tinha um apartamento aqui. Uhum. E aí ele vai a Camboriú falar com o Fernando Gomes, comentarista e jornalista, colunista esportivo, né? E o Fernando oferece para ele então uma vaga no programa de esporte. E o Fernando também trabalhou no Rio Grande do Sul há muito tempo, então já conhecia o Caio desde lá. E era de Cascavel também. Já tinha uma história com o Caio, quando o Caio saiu do Grêmio para jogar no Cascavel, num períodozinho. Então o Fernando tinha amizade com ele, e aí o Fernando coloca ele como comentarista de TV no programa lá de domingo. E aí depois, com o tempo, ele entra na rádio. Então ele vai se soltando como comentarista. Uhum. E aí os comentários dele são tão inteligentes e diferentes do que a gente está acostumado a ver, que lá dentro do Curitiba, o diretor que era mais ligado à área de comunicação, Marco Aurélio, e o presidente Francisco Araújo, a gente fala, pô, vamos trazer esse cara para ser o coordenador técnico, está precisando de alguém nessa função. Então o Curitiba é a primeira oportunidade para o Caio começar a olhar com um olhar de treinador, que daí ele vai ali, o Ivo Wortmann é contratado, já tinha sido treinador dele na base do Grêmio, ele aprende muito ali com o Ivo, e é um ambiente maravilhoso, descontraído, de muita risada. Tinha o Omar Feitosa, preparador físico. Tem uma situação, tem um dia que tá chovendo muito no CT do Curitiba, então tá tudo, o gramado não é que nem o de hoje, né? E tinha barro, tinha lama, e o Caio tava com um sapatinho bonitinho, brilhante, assim, daí o Ivo Wortmann falou para a comissão técnica, vamos sacanear o Caio. Daí disse que mandou um roupeiro chamar o Caio, disse que era urgente, tinha um problemão para resolver no gramado. E o Caio veio, né? Aí o Caio entra no campo, começa a sujar tudo de sapato, ele olha, tá todo mundo rindo, né?